Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí mais um estudo, aproveitar aí essa noite chuvosa, pedir a Jesus aí que possa nos abençoar, nos envolver, pedir espiritualidade amiga que nos ajude. Nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros, do André Luiz, nós estamos no capítulo 17, então nós vamos pedir aí a licença dos companheiros para a gente poder iniciar fazendo uma prece, pedindo aí a Jesus, a espiritualidade amiga, que possa neste momento nos envolver com muito amor, com muita luz, com muita paz. Ajude-nos, Senhor, na caminhada e dá-nos entendimento de que necessitamos para junto a Ti caminhar, aprender e amar. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, boa noite, a gente está aí tá chovendo aqui, nós estamos ao som da chuva aqui em casa, mas vamos dando continuidade aí aos nossos estudos. Lembrar que a gente está lá no YouTube, no Instagram e no Jitsi também, para dar mais aí opção pro pessoal, tá certo? Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, a gente deu uma pagadinha para poder lembrar aí do aniversário de Francisco, falamos um pouquinho da vida de Francisco, e agora nós vamos retornar, lembrar que o André Luiz, e o Aniceto, e o Vicente chegam ali a uma paragem, nas regiões umbralinas, a serviço ali do Ministério da Comunicação. E aí quando eles chegam, eles vão ser recebidos ali, pelo Alfredo e por Ismália, que são dois espíritos, que vão ter ali uma participação muito grande. É interessante que o Alfredo é o dirigente dessa instituição que está recebendo eles, e a Ismália é a companheira dele, desencarnada também, que vive numa esfera muito superior e que por sorte, vai saber, naquele dia, naquele momento em que o André Luiz chega ali, a Ismália está indo fazer uma visita lá. Então nós vamos ouvir um pouquinho da história deles, porque ela tem muito conteúdo espiritual para a gente. Ela traz muita informação espiritual para a gente. Está lá no capítulo 17, que tem o título Romance de Alfredo. Como é que o romance pode trazer informação espiritual? Traz muita, traz muito conhecimento. Então começa assim, depois de alguns minutos, eles estão lá na colônia, acabaram de chegar, utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, você lembra que eles passam por toda aquela região umbralina, e os espíritos que estão nas regiões mais densas, como ali, eles têm todas as necessidades físicas, pelo menos a maioria, eles podem se sujar, eles podem suar, eles podem ficar cansados, então eles não prescindem da higiene, tal qual a gente também, aqui no plano físico ainda não ficou livre dela, Alfredo convidou-nos à mesa, onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Nós vamos ver aqui que isso aqui é uma estrutura familiar, gente, do século passado, tá, gente? Então nós vamos ver ali características muito próximas ali das famílias ali da década de 30, da década de 40, que é o momento, em que a obra se passa, tá, gente? Mesmo no mundo espiritual, vamos lembrar que essa situação toda, ela passa nessa época, tem um gato ali fazendo bagunça ali, aquele ali eu tinha, bagunceiro, então não se assustem com o gato, quem está vendo eles aí. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis, não como é que o André Luiz se refere a eles, como se eles fossem donos daquilo, não é, eles são espíritos que estão ali em trabalho. Servidores iam e vinham, com grande júbilo a lhes transparecer no rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. A palestra é a conversa, tá, gente? É o modo da linguagem antiga, Estou palestrando com alguém, estou conversando, ou seja, a conversa de Alfredo. E qual sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Na verdade, é o responsável. Excelente quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas em que servimos estão repletas de novidades dolorosas, ou seja, aquele posto de socorro estava indo muito bem, mas as regiões espirituais estavam ali em volta, que era onde eles atendiam, vamos dizer assim, aquele posto estava lá no meio das regiões trevosas, estavam
muito ruins, né? Aqui, ó. As zonas que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano, isso lá na década de 30, década de 40, né? É de conflitos devastadores e vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Olha que interessante, né? Então ele está falando que a região espiritual no entorno ali, né, da estrutura lá de trabalho deles, né, estava sendo atingida pelo quê? Pelo desânimo, pela tristeza, no momento da guerra, né? Vamos lembrar que eles estavam vivendo no plano físico, nesse momento, a Segunda Guerra Mundial, né? E é interessante que nós estamos vivendo aqui hoje um momento também, né, de muito desalento, muito desânimo, muito medo, né, muita tristeza, muita raiva, muito ressentimento, né? Então nós estamos mais ou menos numa situação muito semelhante, porque naquela época, né, os encarnados estavam vivendo a Segunda Guerra e todos os medos que a Segunda Guerra estava trazendo, né? Eu lembro do meu avô me contando, né, que quando estava na época da guerra tinha muita notícia falsa. O pessoal fala assim, os alemães desembarcavam lá no Rio de Janeiro e daqui a pouco eles vão chegar aqui no interior de Minas que vai matar todo mundo, né? Então eles tinham essas notícias, porque não tinha notícia quase nenhuma, né? Às vezes demorava uma semana, um mês para chegar uma notícia, né? Então tudo que o pessoal falava eles acreditavam e ficavam, né? O meu avô materno, ele falava que teve uma época que o pessoal começou a organizar a ronda, porque eles falavam que estavam vindo soldado alemão, olha só, né? Nunca nem chegou nem perto aqui, né? E aí o pessoal da roça andava, né, com foice, enxada na rua, né, ou no meio do mato para poder se proteger, vai que, né, o exército alemão ataca, né? E se atacasse, o que eles iam fazer? Um monte de lavrador, né? Mas, né, pra gente ver como é que era essa onda, né? Que é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Ele continua aqui, ó. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima, né? Batalhas, vamos dizer, naquela época era com a metralhadora, né? Hoje nós estamos vivendo batalhas mentais, né? Uns com os outros. Nós estamos vivendo batalhas, né, de desequilíbrio uns dos outros, desequilíbrio alheio, né? Batalhas, né, e brigas entre as pessoas, né, entre as famílias, né? Muito semelhante. Aqui, ó. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto, continuou indagando o nosso orientador, né, o Aniceto, né, que é o superior ali, vamos dizer assim, um professor do André Luiz, né, pergunta se tinha muita gente pedindo ajuda, né, enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Ó, tem um gato aqui. Vai pra lá, Tino. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. No outro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas, né, tipo assim, interrompeu, né? Ou seja, né, os necessitados estão, ó, em massa, né? É muita gente precisando de ajuda, é muita gente precisando, né, de entendimento, de luz, de carinho, né? É muita gente precisando de recursos de todo tipo, né? Isso no mundo espiritual, olha só, né? Então a gente está falando das equipes que ajudam tanto as regiões umbralinas, né, onde tem espíritos sofredores ali, né, e quanto o plano físico. Hoje nós estamos passando a mesma coisa, né? Você vai nas casas espíritas, tá lotado de gente pedindo comida, pedindo ajuda, né? As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão tentando suicidar, né? Então nós estamos vivendo um momento muito parecido com esse aqui do livro aqui, né? O Migo está falando aqui pra gente que a mãe dele falava que saíam correndo quando viam um avião passando, e é mais ou menos isso mesmo. O pessoal chama de duro, né? Não sabe, né, o que é isso? Vai que esse avião jogar uma bomba aqui, né? Ouvi falar que tá jogando lá não sei aonde, pode cair um aqui também, né? Imagina o medo, pessoal, né? Neste instante, Lismalha pediu licença para dirigir-se ao interior. E como Alfredo fixasse os olhos no meu, aventurei-me a considerar. O André Luiz aí, curiosão, né? O Alfredo olhou para ele, tipo assim, né? Pode perguntar, né? Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado, né? Tipo assim, você tem uma esposa, uma namorada, né? Que é o que o André Luiz não tinha, né? As preocupações do André Luiz eram sempre nesse aspecto, né? Familiar ali, né? Ele e Aniceto sorriram, quase a um só tempo, falando no seu administrador. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste, eu a realidade humana. E depois de pequena pausa, né, e chega mais o gatinho, né?
E depois de uma pequena pausa, prosseguiu com gentileza. O que isso quer dizer? Né? O Alfredo ainda estava preso naquela colônia ali, no sentido que ele estava ali a trabalho. Né? Já a Ismália era um espírito tão superior que ela ia lá visitar ele de vez em quando. Mas ele ainda não tinha condição espiritual de estar lá junto com ela, onde ela estava. Tá? Ela visitava ele quando dava, mas ele ainda tinha que se esforçar muito para correr atrás, né? Para ele poder alcançá-la nas esferas iluminadas. Né? Aqui, ó. Aniceto, conhece-nos a história. Vocês, porém, a ignoram. Vou contar a história dele. Toda história de Speed Luz é sempre alguma coisa muito interessante pra gente, né? Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças com benefício duplo. Aliviarei o coração, uma vez mais, contando minhas faltas. E vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na Terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa das minhas experiências. Ismália e eu, né, ele vai começar a contar a história deles. Olha que interessante a história deles pra gente. Olha só, presta atenção. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. Escrínio é espaço, tá, gente? Não reparem, né, no vocabulário aí, né, da década de 80. Olha isso, que é Isis, tá? Tá aqui puxando meu pé, por isso que eu peguei ela. Né, dá boa noite pro pessoal. Fala oi pro pessoal. Não? Vai falar oi? Não? Então tá, então fica aqui. Você é muito... Não, para de reclamar. Né? Aqui, ó. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitávamos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais, e longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender os deveres justos com o lar e os 2 filhinhos que me enviara ao círculo doméstico Deus. Ismália, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício, e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos, e quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, buscou-me envenenar meu espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me, envolvendo-a com acusações descabidas. Olha, o cara deu em cima dela, né? O marido não percebeu, né? O nosso querido aqui, o Alfredo. E aí o companheiro continuou falando na cabeça dele, né? Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismália nas suas tarefas de esposa e mãe. Este homem exercia profunda influência sobre mim, e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Um amigo do marido dela, né? Ele estava assediando ela, e como ele era muito amigo do marido dela, ela não tinha coragem de contar pro Alfredo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora de meus círculos domésticos, tornava-me intolerável dentro dele. Não sabia contemplar minha esposa com despreocupação e confiança absoluta de outra época. Via o mal nos mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismália chorou e calou-se. Por fim, o infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição, que permaneceu à noite oculto ao lado dos nossos aposentos particulares, como vulgar ladrão, e às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei o quarto em extremo desespero e acusei em voz alta, ao ver a companheira tranquila, profundamente tranquila. Ismália levantou-se receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendi os roubos, procurando como louco o conspurcador da nossa honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Neste instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo, antes que eu pudesse agarrá-lo em meu ódio infrene. Saltou a janela. Olha só, o amigo dele colocou uma pessoa dentro da casa escondida para falar que era amante dela, né? E aí ele fez toda uma cena e de manhã ele acorda, né, gritando, tem um amante, aquela coisa toda, né, o Alfredo, né? E a outra, coitada da Ismália, ela dormindo, né?
O homem esgueirou, o cara cascou fora, na verdade ficou lá só para poder, né, fazer a cena, né? E antes que eu puder, corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuassem meus sentimentos terríveis. Olhos congestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas nos meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou meu braço quase homicida. Quase que ele matou Ismália. Imagina um homem lá da década, né? Imagina isso aqui na década de 40, né, gente? Então eles deviam estar encarnados no início do século XX, ali, 1901, 2 ou antes. Imagina isso no passado, né? Então, né, hoje tem gente que mata por qualquer bobagem. Imagina um povo ignorante de 120, 130 anos atrás, né? Gritando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei uma paquete para a Europa, um barco, tá, gente? Onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificações sérias, embora estivesse o espírito incessantemente atormentado. Humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira canolinhada. Olha que interessante, né? Então ele fica lá naquela situação toda, né? E por quê? Por causa do ciúme, né? Ele só caiu por causa do ciúme, né? Certo dia, recebi uma carta lacônica na corte francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos, entre saúde e abandono, Ismália foi encolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martiriológio moral. Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no Rio, eduquei os filhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros e fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz em face da morte confessou-me o crime odioso, pedindo um perdão que infelizmente não pude conceder. Transformei-me desde então num louco irremediável. Cansado e envelhecido, procurei a propriedade rural dos meus sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça. Mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Olha, não fez nada de errado. Só foi se entregar ao ciúme, né? Neste instante, fiz uma pausa para continuar. Fez uma pausa, o Alfredo, para continuar comovido. Não precisa dizer que recebi de Ismália todo o amparo que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não mereci a bênção da união superior. Ismália segue-me de perto. Tem residência num plano acima, a que devo esforçar-me por alcançar. Desde muito, dediquei meus serviços no nosso posto de socorro. Consagrei-me aos ignorantes e sofredores. E minha santa Ismália vem até aqui, mensalmente, incentivar-me o bom ânimo, amparar-me para as lutas. E não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Indagou Vicente, tão impressionado como eu. Tipo, você não podia descer e morar com ele lá? Alfredo sorriu e falou: sei que Ismália tem trabalhado para isso, pois seu ideal de união é idêntico ao meu, atendendo às circunstâncias de estar o superior sempre em condição de dar o inferior. Isso é interessante, né? Os espíritos superiores, eles podem fazer o que eles quiserem em relação àqueles que estão abaixo deles, né? Então ela teria, vamos dizer assim, né, o poder de decidir ficar com ele lá, né? Mas, aí ele vai falar aqui, ó, não ignoro que foi advertida pelos nossos maiores sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Isso é muito importante, né? Então, a frase dos amigos espirituais que dizem que tudo aquilo no qual nós estamos limitados é aprendizado em curso, né? Então aquilo que eu acho que falta na minha vida, eu não sou tão bonito, eu não sou tão rico, eu não tenho a pessoa que eu amo, eu não tenho um emprego, eu não tenho isso. O que eu não tenho, normalmente, é aprendizado em curso. À medida que eu aprender a valorizar aquilo com respeito e com a necessidade real, sem desapego, né, aquilo vai passar a fazer parte da minha vida.
Tudo aquilo que eu desejo e que eu não tenho no momento, né, é reflexo das minhas necessidades de reajuste espiritual. Olha só aqui, ó. Minha esposa deseja descer para encontrar-se comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir. E por este motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Olha que interessante, né? Então eles não tinham permissão porque eles não estavam prontos. Né? Nós estamos falando aqui do livro Os Mensageiros, do André Luiz, tá? No capítulo 17, né? A história da Ismália aqui. Tá bom, gente? Olha só. Observando a emoção, concluiu: estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem dos ouvidos invigilantes e olhos desprevenidos. Só um minutinho, tá, gente? Só para mim poder fazer uma... Desculpa aqui com a questão do computador aqui. Deixa eu tentar arrumar. Só um segundinho. Só um minuto, tá, pessoal? O computador está pedindo aqui uma... Então, continuando, né, o que acontece? A gente vai ver que a Ismália, né, como ela está numa condição espiritual superior, ela pode, né, ela poderia descer, viver lá, né, com o Alfredo, poderia estar próximo dele, poderia conviver com ele lá na colônia onde ele vivia, mas, né, ele precisa aprender. Né? Muitas vezes, né, os amigos espirituais, os espíritos de luz, por muito que eles nos amem, eles evitam, né, determinadas situações, eles evitam determinadas, vamos dizer assim, atitudes que a gente julga, né, importante, que a gente gostaria que eles fizessem, não é porque eles não gostam da gente, né, é porque a gente precisa disso para crescer. Né, são ferramentas aí que a espiritualidade, né, vai colocando na nossa vida, né, vai oferecendo para a gente, né, e que na medida das nossas possibilidades, o que ela vai fazer com a gente? Nos dá aprendizado, né, como a gente falou antes, limitação normalmente é lição espiritual. Tudo aquilo que eu tenho de limitação, né, é uma missão e uma lição que a gente está aprendendo com a espiritualidade. Né? Então não vamos sofrer, né, por causa daquilo que a gente não tem, por causa daquilo que nos falta. Né? Vamos buscar, né, o crescimento espiritual, vamos buscar aí a melhora espiritual, né, com vistas aí ao nosso futuro. Né? O que a gente não tem hoje, né, vamos levar em conta que é algo que a gente precisa aprender a valorizar. Então, às vezes falta a família, às vezes falta uma pessoa amada, às vezes falta a condição econômica que a gente tanto queria. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Pensar um pouco, falar, por que eu não tenho isso? Né? Será que se eu tivesse, eu valorizaria, né, as situações, né, da maneira adequada? Né? Deixa eu só tirar aqui os companheiros aqui, né, que estão... entrou aqui no YouTube aqui umas pessoas aqui, uns comentários meio esquisitos aqui, parece que é um robô, tá, gente? Então estou tirando aqui só para, né, só para evitar, tá bom, gente? Então, pessoal, voltando aí às nossas considerações aí sobre o capítulo 17 que termina, né? O trabalho do bem continua. Né? Então o Aniceto ali, né, sabe, né, e levou o André Luiz ali junto, né, dos outros companheiros, né, do Vicente, para conhecer a história do Alfredo. Por quê? Porque serve pra gente. Né? O Alfredo ele só vai conquistar a condição espiritual necessária para ele poder conviver, vamos dizer assim, de mais perto com a Ismália, né, quando ele desenvolver valores eternos. E ele já está desenvolvendo, tanto é que, né, naquele momento ali, o Alfredo é o coordenador de toda aquela instituição de caridade de trabalho nos planos de luz. Né? Então ele já está a caminho daquilo. Né? Mas qual que foi a falha do Alfredo? Né? Foi o engano que o amigo fez por ele? O engano é culpa do amigo, né? Responsabilidade daquele que fez. Mas faltou ao Alfredo o quê? Confiança na companheira.
né? Por mais que ele amasse, o amor dele não se traduziu em quê? Em confiança. Né? Então ele devia ter um problema muito grande com ciúme, né? E o ciúme deixa a pessoa cega, né? Você vê que ele quase matou a pessoa, a companheira ali honrada, digna, né? Por causa de toda uma situação que foi armada ali para ele, né? Por quê? Porque no fundo ele tinha dificuldade de compreensão e de entendimento ali, né? Dos valores da companheira, né? Então é uma coisa para a gente poder, né? Pensar, né? E refletir, né? Refletir muito, né, meus amigos? Porque não é mole não, né? Não é fácil, né? Enfrentar as nossas próprias limitações, enfrentar as nossas próprias provas, né? Lidar com as nossas dores, né? Com as nossas falhas, né? Com as nossas limitações é um processo muito difícil, né? Muito complexo. Mas a gente vai parar? Não, né? A gente vai perder a oportunidade? Não, né? Com certeza que não. Nós precisamos é o quê? Exercitar a nossa fé, nossa esperança, né? A nossa capacidade de seguir em frente, porque a gente vai encontrar com aqueles que a gente ama, né? O Alfredo está ali, ó, trabalhando para isso, né? Trabalhando, né, pela oportunidade do reencontro, né? Os corações que se amam reencontram, né, pessoal? Pessoal, nós estamos chegando aqui ao termo do estudo, né? Amanhã nós vamos continuar com o estudo do Evangelho, né? Nós estamos lá, desculpa, em Mateus capítulo 27, né? Se eu não me engano já está terminando, a gente vai passar para o capítulo 28 daqui a pouco, né? Quem quiser acompanhar. Amanhã aqui, né, pelo YouTube, né, aqui do Amigos do Caminho, né, pelo Instagram e pelo Jitsi, né? Nós vamos estar aqui, se Deus quiser, né, com o nosso estudo aí simples, humilde, né, mas dentro aí das nossas potencialidades e possibilidades, né? Que Jesus abençoe a todos nós, quem puder nos ajudar aí, né, divulgar os vídeos aí, por favor, né, para a gente poder ter, né, alguma ajuda aí para os trabalhos sociais da Casa Espírita lá de Francisco, né? Esse sábado nós vamos ter as nossas entregas de cesta básica, né? Quem quiser ir lá ver, participar, né? Nós estamos aí, né, conseguimos aí ajudas em cima da hora aí para fechar a cesta, graças a Deus, né? E nos domingos, né, no dia 26, nós vamos ter um encontro lá no Francisco, poder personalizar as bolsas que a gente vai comprar para as mães, né? Quem quiser ir lá nos ajudar a fazer, personalizar a bolsa, né? Mais de 100 bolsas lá que a gente vai dar para as mães, né? Bolsas de algodão, né? Elas vêm sem nenhuma estampa, então o pessoal vai levar flanela, vai levar tecido, vai lá personalizar as bolsas para dar de presente para as mães. Quem quiser participar, né, é só nos procurar aí que a gente explica como é que está funcionando, tá certo? No mais, a gente agradece a todos, né? Pede aí para os companheiros que puderem nos ajudar aí curtindo, compartilhando aí, né? Inscrever no canal aí para nos ajudar aí, né? O objetivo do canal não é financeiro, tá, gente? É divulgação, tá? Não só da doutrina, do evangelho, mas também dos trabalhos sociais, né, que a gente tem feito aí, tá bom? Então quem puder nos ajudar, a gente agradece muito, tá? Como podem ver, são estudos muito simples, né? Nosso ambiente aqui é muito simples, a gente faz, né, dentro de casa mesmo, mas é com muito amor, tá certo? Que Jesus abençoe a cada um de nós, nos envolvendo em paz e carinho, dando ao Senhor o entendimento, a boa vontade, a esperança e a fé. Ajuda-nos a seguir em frente e permite que possamos estar ao teu lado, no trabalho, na luz, na paz. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado, né? Que Jesus nos abençoe a todos, né? Muita paz, muita luz, e até amanhã, né? Se Deus quiser e permitir, né? Agradecemos aí de coração a boa vontade e o carinho de todos, né? Até lá. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.